Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um, né? A graça e a paz de Yeshua esteja com cada um neste momento que está nos assistindo, que está compartilhando, né? Juntamente conosco dessa reunião aqui hoje, dia 25/8/2018, nesse domingo ensolarado e maravilhoso, né? Mais um dia grandioso que o nosso grande Deus, único Deus infinito, o eterno, Yeshua, nos proporciona para estarmos reunidos aqui na sua presença. Vamos fazer uma oração como sempre, né? Para que o Senhor venha tomar a direção, para que tudo que façamos aqui seja para a honra e glória do seu santo nome, e assim será para o nosso benefício. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e bendizemos. Nós glorificamos e exaltamos o teu nome, a tua presença, o teu ser. Deus bendito e eterno, único, justo, verdadeiro, nós suplicamos que o Senhor venha nos direcionar, venha tomar a direção, venha usar os teus vasos, nos usar como vaso, ó Senhor, para trazer e levar ao teu povo a revelação da tua palavra, né? O direcionamento, o ensinamento que o Senhor quer passar para eles nesta manhã maravilhosa. Senhor, repreender de já todos os empecilhos, todos os levantamentos contrários, porque sabemos que sempre existem e vão existir a resistência do mal contra a verdade, das trevas contra a luz, mas nós em ti somos mais que vencedores e confiamos que o Senhor já entrou de providência enviando teus anjos e usando todos os meios possíveis e impossíveis de acordo com a tua vontade para derrotar, né, para lançar por terra o levantamento do inimigo, do maligno e derrotá-lo na sua empreitada em fazer com que esta reunião não seja bem sucedida. Pai, nós te agradecemos desde já por tudo que não pedimos aqui, mas também que já nos concedeste, e por isso que pedimos. Amém. Yeshua. Amém, irmãos? Grande é o nosso Deus, misericordioso, grandioso em misericórdia e em perdão, né? Pronto a perdoar aqueles que se arrependem, se reconhecem pecadores, né? Que se arrependem dos seus pecados, confessa a Ele, né? Os abandona, não é isso? E dependendo, estão em luta para abandonar, para se aperfeiçoar, abandonar o pecado e se aperfeiçoar na presença do Todo-Poderoso. Para esse é que Ele olhará e olha, né? É para esse que Ele olha, né? É esse que Ele busca, é para esses que Ele olha. Nós vamos falar de vários assuntos aqui hoje, mas como não tivemos nossa reunião no domingo passado por causa que a internet estava ruim, não é isso? Graças a Deus hoje tudo voltou à normalidade e eu creio que vai melhorar cada vez mais. Mas hoje vamos concluir, falar um pouco mais, esclarecer mais e tentar concluir acerca de Mateus 28. Como eu já mostrei para vocês, eu tenho essa apostila aqui, já mostrei no culto, na reunião, numa das reuniões que fizemos, mostrei essa apostila aqui, não é isso? Esse documento aqui, onde contém as várias provas acerca do que vamos comentar hoje novamente, que está escrito em Mateus 28:19. Então eu tenho essa apostila aqui, que são as provas. Quem quiser que eu envie uma cópia, né? Essa cópia já está, na verdade, no nosso grupo Igreja em Crescimento. Essa cópia já está contida lá. Mas se alguém quiser que eu envie assim no e-mail, é só me passar um e-mail depois, tá certo? E eu envio no e-mail
que eu gosto de provar o que eu falo. Então aqui tem toda uma pesquisa provando acerca do que já falamos de Mateus 28, 19 e que vamos comentar novamente aqui. Não é isso? Inclusive, para o escândalo de alguns, já mandamos, se abrirem Mateus 28, 19, para o escândalo daqueles que não têm compreensão da verdade e não querem ter, já mandamos e o benefício dos que querem conhecer toda a verdade, dos que não querem estar enganados sob hipótese alguma, já mandamos riscar parte deste versículo de Mateus 28, 19. Entendeu? Porque já provamos aqui. Por que mandamos riscar? Porque já provamos aqui, por A mais B, né? E essa pesquisa, onde contém as provas, estão nessa apostila que apresentei aqui anteriormente aqui a vocês. Louvado seja Deus. Já mandamos riscar a parte B desse versículo, porque esse versículo, nessa Bíblia aqui, na maioria das Bíblias, foi adulterado, foi acrescentado, né? Adulterado pelo catolicismo. No passado foi adulterado pelo catolicismo para dar ênfase à sua ideia, né, de que Deus é uma trindade, ou seja, são três deuses operando no céu, como ele disse, que é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Então a Igreja Católica crê numa trindade, dizendo que no céu tem três deuses lá, né, tem três pessoas lá que formam Deus, o Deus. Entendeu? Ou seja, eles pregam que existe uma trindade. Então, para dar, como não tinha lugar nenhum na Bíblia, não tinha no original, certo? Lugar nenhum que provasse essa ideia deles. E por quê? Eles criaram essa ideia de trindade? Não, primeiro para não ficar em vago. Como não tinha lugar nenhum na Bíblia, né? Nos originais que eles tiveram acesso, lugar nenhum que provasse uma trindade, um Deus Pai, um Deus Filho, um Deus Espírito Santo, eles aí, né, adulteraram as traduções. Quando traduziram, em vez de traduzir ao pé da letra do que estava escrito no original, eles acharam uma brecha aqui e adulteraram em tradução esse versículo de Mateus 28, 19, para justamente dar ênfase a essa ideia de Deus que eles têm, a ideia de trindade. Entenderam agora, irmãos? E não se escandalize com isso não, porque eles são capazes de fazer isso e de fazer muito mais. Porque você sabe que eles têm há muito tempo matado as pessoas na ignorância, sem falar no tempo da Inquisição, que matou as pessoas à espada, forçando-as. Lê a história, vai para a história. Se você vai para o livro de história, você vai ver, no próprio livro de história as pessoas leem e não enxergam. É a mesma coisa de agora, tanta pedofilia sendo denunciada, tá entendendo? Sendo denunciada a pedofilia praticada pelo catolicismo, pelos padres, né? Pelos líderes católicos, tanto ato de pedofilia, né? Sendo denunciado publicamente pelas televisões no mundo todo, e no entanto, tá entendendo? E no entanto, as pessoas assim ainda não despertam. As pessoas não vê ainda, juntando tudo isso que eles fazem, entendeu? E a tudo que fizeram no passado, as pessoas mesmo assim estão cegas e dizendo que esta religião é a religião verdadeira. Certamente que ela é a religião verdadeira, é a mãe das religiões, certamente que ela é, das religiões. Mas como não pregamos religião, ela realmente é verdade, é a religião verdadeira. E religião é a desgraça do povo, religião. Jesus, já falei para vocês aqui, nunca pregou religião. Jesus disse, é chegado a vós o reino dos céus. Jesus sempre pregou o reino dos céus. E Yeshua sempre pregou o reino dos céus e nunca a religião. Em lugar nenhum Jesus disse, é chegada a minha religião. Pelo contrário, foram os religiosos, como já falei para vocês, né, os fariseus, saduceus,
que juntamente com o poder romano, político romano, que depois se tornaria nessa religião, né? Se tornaria um poder espiritual romano, que é a religião católica. Foi juntamente eles, né, a Igreja Católica, já nas suas bases, né, as suas bases pagãs e totalmente anticristã antes, certo? E agora, naquele tempo, digo, do Messias, que se ajuntaram para matar o Messias, para matar a verdade. Foram eles que se ajuntaram em um, como está escrito, se ajuntaram em um com Pôncio Pilatos, representante, entendeu? Já em bases da própria Igreja Católica. A Igreja Católica, ela é o quê? Ela é uma extensão do antigo Império Romano, né? Então foram eles juntamente, né? Foram eles juntamente que mataram o Messias, perseguiram o Messias e mataram o Messias a mando de Satanás, como instrumentos de Satanás, para poder fazer com que a salvação não chegasse às pessoas, a verdade não chegasse às pessoas, porque conhecereis a verdade, né, está escrito, e a verdade vos libertará, né? Eles achavam então, matando o Messias, matariam o Salvador, matariam a verdade, e o mundo continuaria sendo governado pelo maligno de forma eterna, como se o maligno realmente conseguisse a vitória sobre o Messias, ele governaria aqui eternamente, porque o Espírito é eterno, o diabo é eterno, né? Também é eterno, só que ele vai sofrer, só que não é assim, Deus já o condenou, já o julgou, já o condenou, e ele vai continuar vivo eternamente, agora sofrendo o castigo eterno no lago de fogo e enxofre, porque o Espírito é imortal. Qualquer Espírito nasceu, entendeu? É eterno. Ou vai, já expliquei para vocês também, ou ele vai pela salvação viver a vida eterna com Deus, ou vai pela condenação viver a vida eterna fora da presença de Deus, no lago de fogo e enxofre, mas o Espírito é eterno. Louvado seja o Todo-Poderoso. Então, irmãos, foi isso que aconteceu. Então, para provar uma existência de uma trindade, porque eu vou fazer essa pesquisa direitinho para passar para vocês depois, mas o catolicismo já tinha uma ideia de trindade, certo? Como todas as religiões, inclusive as religiões de berço, como a religião egípcia, que é antes até da religião romana, né? E da qual deriva a religião romana, também tem uma ideia de trindade, né? Uma ideia também de trindade. Então, a maioria das religiões tem uma ideia de trindade, de 3 pessoas formando um Deus como o ser principal, e daí outros deuses menores, né? outros personagens menores formando um panteão divino, né? Formando o conjunto da divindade total, certo? Então, como a Igreja Católica já tinha essa ideia de trindade, já pregavam isso, já tinha essa ideia, certo? E eles nunca se converteram de fato a Deus, mas, tipo assim, como eles não conseguiram dominar todas as pessoas também pela força, que foi que resolveram? Dominar as pessoas pelo engano da religiosidade. Satanás aí agora levanta o novo Império Romano, um império agora espiritual, um império religioso, está em Apocalipse aí, né? Quando fala das 2 bestas de Apocalipse, né? Uma que representa o poder político, certo? Uma que tem 7 chifres, representa o poder político, ou 10 chifres, né? 7 cabeças, perdão, 7 cabeças e 10 chifres, e a outra que tem uma aparência de cordeiro, né? Que tem 2 chifres, que se levanta da terra com 2 chifres com aparência de cordeiro, está escrito assim. Aí já é o poder político que o diabo então agora, ou poder religioso, que o diabo é religião, que o diabo então levanta para enganar as pessoas. Tá entendendo? Também que é já agora o Império Romano sob o aspecto religioso, essa besta que ergue da terra com 2 chifres parecendo cordeiro.
já é o Império Romano, sob o aspecto religioso. E à frente vamos falar especificamente sobre isso também, vocês me cobrem, certo? Então daí, como eles já tinham a ideia, certo? Nunca se converteram a Deus. Foi o que eles fizeram, adaptaram, pegaram a sua religião antiga, pagã antiga, e adaptaram, certo? Adaptaram a Bíblia, ao cristianismo, colocando assim, ao cristianismo, adaptaram, né, ao cristianismo, criando o cristianismo, que na verdade, o cristianismo que vem de Cristo, tá entendendo? E eles então adaptaram as suas ideias antigas, né, de divindades, de adoração, de culto, tentaram adaptar a Bíblia, né, passaram a ter posse da Bíblia, inclusive porque há certo tempo atrás, depois de Cristo e no tempo antes de Lutero e no tempo de Lutero, só a Igreja Católica passou a ter posse e os judeus passaram a ter posse das Escrituras Sagradas. Entendeu? Eles passaram a ter posse das Escrituras Sagradas. E é tanto assim que foi Lutero, um monge católico, né, um padre católico, Lutero, que foi o primeiro a traduzir a Bíblia para a língua moderna, no caso do alemão, certo? E daí começar a divulgá-la no mundo todo, porque anteriormente a Lutero, as outras nações fora de Roma, né, as outras pessoas fora da Igreja Católica, até onde se sabe, não tinham acesso às Escrituras Sagradas. O que tinha, entendendo, era por interpretação. Só quem tinha era aqueles que se tornavam católicos e recebia essas revelações, recebia esses ensinamentos da vida, entre aspas, através das revelações do Papa, entendeu? Vocês peguem o livro de história e leiam isso aí, e também assistam o livro, o filme Lutero. Assistam e vocês vão ver tudo isso aí, porque ali o filme Lutero está contando, historicamente, é fato ali, historicamente o que foi que ocorreu. Aí vocês vão entender o que aconteceu num determinado tempo, num tempo negro, onde o catolicismo, onde se levantou então essa besta aqui que tem 2 chifres, parecendo com de cordeiro, entendeu? E começou a querer dominar, agora com o Império Romano, da mesma forma que o Império Romano, como império político, saiu a pisar todo mundo e a conquistar todo mundo e a querer dominar todo mundo, da mesma forma agora de forma religiosa, como ele caiu de forma política, agora de forma religiosa, ele passou novamente a querer dominar todo mundo, né? E assim, em nome de Deus, entre aspas, se dizendo o catolicismo, representante de Deus, como eles afirmam até hoje, ter sido Pedro o primeiro Papa, mentira essa, mais uma dessas mentiras, eles afirmam que Pedro foi o primeiro Papa, só porque Pedro realmente foi a Roma e pregou em Roma e morreu em Roma, e depois também vou passar para vocês a forma que Pedro morreu em Roma, né? Tá certo? Assassinado pelo imperador Nero, vou falar isso tudo para vocês todos, certo? Estamos chegando lá. Assassinado pelo imperador Nero, só porque ele esteve lá pregando a verdade de Cristo e morreu lá em Roma. O catolicismo também pegou toda essa historicidade da verdade e maquiou tudo, tá entendendo? Fazendo disso tudo uma história maquiada, uma história falsa, tentando se passar então como sendo os representantes de Deus, como sendo os sucessores dos apóstolos. Tanto que ela se chama como Igreja Apostólica, tá vendo? Igreja, quer dizer, né? Igreja, corpo de Cristo, apostólica, ou seja, continuadora dos apóstolos, seguidora, né, fundamentada no ensino dos apóstolos e continuadora da obra dos apóstolos, apostólica, romana, né? E aí é que denuncia ela, romana, de fato ela é só romana mesmo. E ao mesmo tempo romana, querendo se passar, irmãos, como a congregação que estava lá em Roma, que não tem nada a ver com a Igreja Católica
de fato. Então, eles quiseram se passar como essa congregação aqui, ó, que o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo levantaram lá em Roma. Conforme, depois do livro de Atos, Paulo escreve aqui aos romanos, Epístola dos Apóstolos aos Romanos, aí diz no seu capítulo 1, verso 1, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, segundo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia, né? Aqui você vê. Então, tem essa epístola aqui aos Romanos, depois do livro de Atos, não tem essa epístola aqui aos Romanos, certo? Ou seja, isso aqui realmente eram os cristãos que estavam em Roma, mas cristãos esses a quem Paulo e Pedro e outros verdadeiros seguidores de Cristo dos apóstolos levantaram ali realmente em Roma, né, na cidade de Roma, onde estava então situado a besta, o Império Romano, capital do próprio Império Romano, certo? Então daqui eles, aí depois de 300 anos depois de Cristo e dos apóstolos, foi que se levantou a Igreja Católica, foi que o Império Romano passou, tá certo? O Império Romano passou, né? Já que já tinha perdido o seu poderio político, passou agora a atuar como império político, né? Tá entendendo? Criando uma ideia falsa, certo? E partindo dessa situação de que realmente Paulo e Pedro já tinham levantado uma congregação pela palavra de Cristo, pela palavra da verdade lá em Roma, partindo daqui, né? Se dizendo eles serem esses cristãos aqui, entendeu? Serem esses cristãos aqui, se dizem que a base deles foram isso, essa congregação levantada por Paulo e Pedro, certo? E sendo eles então, por isso que eu já falei para vocês, que eles se dizem igreja, corpo de Cristo, católico, universal, a igreja universal de Cristo, seja a única, ela é a única verdadeira, apostólica porque foi Paulo quem a instituiu, conforme porque Paulo escreve, foi Paulo e Pedro quem a instituiu, foi Pedro na verdade, entendeu? Que a instituiu, usurpando ser essa a quem Paulo escreve aqui, conforme a Epístola aos Romanos, entende agora? Né? Apostólica, tanto que ela afirma que Pedro foi o primeiro Papa e que ela está fundamentada sobre o ensinamento dos apóstolos, inclusive, se não me engano agora, não me falha a memória, acho que a igreja diz, não sei, acho que tem uma igreja em Roma, não sei se é a igreja de São Pedro, se eu não estou enganado, ou em outro lugar, que tem lá os 12 apóstolos como fundamento, né, 12 estátuas dos apóstolos. Eu vou precisar tudo isso depois, irmãos, porque eu agora não estou me lembrando muito bem, mas eu vou passar todas essas provas, certo? Onde é, tentando representar realmente ser ela, está ela realmente sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, de que Jesus é pedra angular, né? E católica, apostólica, romana, por ser ela aqui de Roma, por ser ela a congregação aqui, por dizer ser ela essa congregação que Pedro levantou lá. Então você sabe que ela afirma que Pedro, você sabe, foi o primeiro Papa, certo? E tudo isso é mentira. Pedro nunca foi Papa, Pedro foi apóstolo de Cristo, e essa congregação que Pedro levantou aqui não tem nada a ver com o que depois de 300 anos o catolicismo, a posição que o catolicismo depois de 300 anos veio usurpar, tomando posse, né? Porque na verdade essa congregação aqui na verdade foi perseguida pelo romanismo, foi perseguida pela besta, pela besta de Apocalipse, pelo Império Romano político, perseguido por Nero, perseguido pelos demais imperadores, e foram expulsos de Roma por Cláudio, esses cristãos aqui que Pedro e Paulo levantou que estavam lá. Então não tem nada a ver com o catolicismo, com a igreja católica. É uma falsa verdade, é uma mentira que eles inventaram, entendendo? Usurpando uma posição que não lhes pertence. E não só isso eles usurparam, como também, de posse das escrituras, passaram a reter as escrituras para que as pessoas não tivessem acesso a ela, pois conhecereis a verdade, ela vos libertará. E passaram de posse das escrituras, então somente eles de posse das escrituras, certo? A
interpretar o seu bel prazer para fazer com que todas as pessoas que um dia ouvissem falar de Cristo se tornassem católicos. E tornando-se católico, né, estivesse debaixo do seu engano, né, debaixo das trevas, da falta de conhecimento da verdade, entendeu? Para que os seus propósitos malignos pudessem ser cumpridos sobre essas pessoas, como foi isso durante o decorrer da história e como tem sido isso até hoje sobre aqueles que não receberam o amor da verdade para se salvar, como está escrito, entendeu, irmãos? Então, dentro de tantas coisas que eles fizeram, também fizeram isso aqui, ó, adulteraram as escrituras. Por isso que agora voltando para Mateus 28:19, como diz: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está errado. Isso aqui foi um acréscimo diante de todas as mentiras, diante de todo ato maligno, todos os atos malignos que a Igreja Católica, o Império Romano Católico espiritual promoveu. Tem esse aqui, o adultério das Escrituras, né? Sobretudo nessa parte aqui, e para tentar provar, para aqueles que não conhecem a verdade, de que existe uma trindade no céu, um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo. Existe uma trindade no céu, quando não existe trindade no céu. Não existe três pessoas distintas no céu. Distintas no céu, né? Louvado seja Deus. Então, por isso que mandamos vocês riscarem a parte B desse versículo. Porque em vez de ficar assim como está, portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito, o certo é assim. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as. Tanto que já provei para vocês também, pela própria Escritura, entendeu? Até antes de ter-vos mostrado as provas conforme a apostila, já provei pelas Escrituras para vocês que essa passagem aqui foi adulterada, repito, para dar ênfase à ideia que o catolicismo tem de Deus, de ser uma trindade. Mas na verdade a ideia que já existia na própria religião pagã romana, né? Que já existia, porque eles sempre acreditaram numa trindade. Então, na verdade, para adaptar sua religião pagã, certo? Adaptar a Bíblia para enganar as pessoas. Porque vocês sabem que foi isso que o diabo sabe que não pode contar a palavra de Deus. Então, o que ele vai fazer? Já que ele não pode fazer com que ele não tem condição, porque ele queria, na verdade, que ele queimou muitas Bíblias no fogo, através do próprio catolicismo, ele queimou muitas Bíblias, destruiu muitas Bíblias. Mas ele viu que a palavra de Deus tem que se cumprir, que ele disse: este evangelho do reino será pregado em todas as nações, um testemunho a todas as pessoas, e virá o fim. Se isso não se cumprisse, Deus seria mentiroso. Então ele tentou queimar a Bíblia no fogo para isso não se cumprir, tentou fazer desesperadamente tudo para isso não se cumprir, esquecendo-se de que, entendam, irmão, esquecendo-se de que, né, o louco esquece de que o que Deus disse cumpre. Você pode fazer o que você quiser, qualquer um pode fazer o que quiser, tentando fazer com que a palavra não se cumpra, mas ela se cumprirá. Ela se cumprirá. Mas num ato louco, porque ele é louco, num ato louco o diabo tentou fazer de todas as formas para que a palavra do Senhor não se cumprisse. O louco, ele pensa que pode fazer alguma coisa contra Deus, mas não pode. Não pode. Então, como ele não conseguiu desta forma, destruindo as Bíblias, não conseguiu destruir a palavra de Deus sobre a terra, que é a Bíblia, as Escrituras, ele não conseguiu destruir, sempre ficava de alguma forma, a Escritura ficava de alguma forma à mercê do povo, de alguém para que pudesse anunciar a verdade, sempre ficava. Deus sempre arrumava um jeito, porque tem que se cumprir a palavra dele. Porque se o diabo tivesse conseguido destruir a palavra de Deus sobre a terra, Deus seria mentiroso, porque não se cumpriria, repito, não se cumpriria o que ele afirmou, que esse evangelho seria pregado
em todas as nações, em testemunho em todas as pessoas, não se cumpriria isso, correto? Não se cumpriria. Se a Bíblia tivesse se perdido da terra, não se cumpriria isso. Certo? E outras questões também, que para se cumprir, precisa ser conhecido pelas pessoas, que está escrito na Bíblia, e que para se cumprir, precisa ser conhecido pelas pessoas. Mas sendo esta a principal questão deste evangelho ser pregado em todas as nações, em testemunho em todas as gentes. Então o diabo tentou destruir todas as Bíblias, as escrituras sagradas no tempo passado, queimando-as no fogo. Como ele não conseguiu, ele depois de tanto esforço em vão inútil, porque o esforço dele é em vão inútil, sempre será, ele já está julgado e condenado, certo? Depois de tanto esforço em vão inútil, ele aí agora disse, não tem jeito não. Ele pensou em quê? Deus revela tudo, Deus conhece o profundo do diabo, conhece o profundo de tudo. Entendeu? Não que eu conheça o diabo, mas ele que está me revelando. Deus está me revelando aqui, eu estou passando para vocês por revelação divina, receba em nome de Yeshua. Ele conhece o profundo da história e o profundo que ainda não ocorreu, ele já conhece. E revela através do seu povo. A voz, como é que eu provo isso? A voz é dado a entender os mistérios do reino dos céus. Se é dado a entender os mistérios do reino dos céus, que é o profundo de tudo, imagine os mistérios dos outros, dos rasos. Imagine. Louvado seja Yeshua. Então, meus irmãos, como ele não conseguiu destruir as escrituras sobre a face da terra, o que foi que ele fez? O que ele fez com Jesus lá em Mateus, aí ele pronto, ele voltou a ver a prática dele, que foi conforme Mateus 4. Passou agora, mais uma vez, disse, já que eu não posso destruir a Bíblia, a escritura sobre a face da terra, exterminá-la, levá-la à inexistência, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o Messias, lá na tentação de Mateus 4. Com ele eu não consegui, mas com esses bestalhados seres humanos eu vou conseguir, e consegue mesmo. Não consegui com o Messias, mas com eles eu consigo. Se eu não conseguir com todos, porque o Messias eu sei que ele é bom, ele deve ter falado assim. Se eu não conseguir com todos, mas conseguirei com a maioria. Porque inclusive o diabo é conhecedor da palavra e sabe que na palavra diz, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Então o diabo disse, pelo menos não. Eu vou fazer minha parte de que eu destruo esses muitos, eu não vou conseguir destruir, sabe? Eu não vou conseguir destruir os poucos escolhidos, mas eu destruo os muitos chamados. Pronto. Aí o que foi que ele fez agora? Adulterou a Bíblia, usou seus vasinhos, né, seus mensageiros. A Bíblia fala, irmãos, o que? Ministro da Justiça e ministro das Trevas, né? Usou os ministros das Trevas, não é isso? Para adulterar as Escrituras. Certo? Um ministro das Trevas, né? Do seu império agora, império religioso, não é isso? O catolicismo, ele usou para adulterar as Escrituras. Né? Então, uma das adulterações que ele fez foi essa aqui. Acrescentar o capítulo 19 de Mateus 28. Acrescentar. Então, certo? O certo não é ide por todo o mundo, ensinar em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esqueça essa parte B. O certo é, portanto, ide, ensinar em todas as nações, batizando-as. E o 20, tá certo. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Certo? E como foi que eu provei isso? Pelas Escrituras, como foi? Voltando lá para os que foram negligentes e não se lembram. Porque para quem não foi, se lembra, né? Vamos para o término de Marcos. Marcos 16 diz assim, 16:15, disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Onde é que diz aqui, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e quem crê e for batizado no nome do Pai, do Filho? Onde é que diz aqui? Não diz. Não diz.
Só manda a pregar e batizar as pessoas. Entendeu? Batizar no nome de quem? Batizar no nome dele, porque eu vou provar para vocês. Se der tempo será hoje, se não será domingo que vem. Por isso não perca nunca as revelações, se você quiser realmente conhecer a verdade. Certo? Não perca as reuniões de domingo. Que os apóstolos já batizavam as pessoas no nome de Jesus. Vou provar para vocês. Viu? Vamos para Lucas? Olha o que diz o término de Lucas. Lucas 24, 27. Vamos ler o 46. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome, não é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é em seu nome, no nome do Cristo ou do Messias. Qual é esse nome? Yeshua, ou transliterado Jesus, certo? E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunha. Vós quem? Os apóstolos. Porque as testemunhas fiéis, presenciais de Cristo, nunca batizaram repetindo Pai, Filho e Espírito Santo, meus irmãos. Hein? Conforme em Atos já mostrei para vocês, após só batizaram em nome de Jesus, porque o mandamento foi esse, pregar o evangelho a toda criatura e batizar no nome de Yeshua. Então está provado aqui pela própria Bíblia que o que está escrito em Mateus foi uma adulteração. Né? Eu vou tentar encontrar aqui na apostila a prova disso também, já mostrei na própria Bíblia, não é isso? Vou tentar aqui mostrar nas escrituras esta prova, viu? Ou na apostila. Aqui, irmãos, aqui você não fica enganado. Aqui, ó. Tá aqui no... Deixa eu ver aqui. Tá aqui no próprio no catecismo, ó, catecismo bíblico em inglês, no próprio catecismo da Igreja Católica. Tá entendendo? Porque ninguém zomba de Deus, irmão. Ninguém zomba de Deus. Tudo que não há nada em oculto que não seja revelado. Entendeu? Se Deus quiser, se Ele quiser usar o próprio diabo para pregar o evangelho, ele usa. Ninguém zomba dele, ninguém está a escape da vontade de Deus. Ninguém contraria o Senhor. Porque se Ele quiser fazer uma coisa dessa, Ele faz e acabou. Ele não deve satisfação nem a nada, nem a ninguém, meus irmãos. Está entendendo? Ele não deve, com só o poder dele. Entendeu? Ele pode usar o próprio que deturpou a palavra dele para pregar a verdade. Tá certo? Está no próprio catecismo católico aqui, ó, o reconhecimento de que houve esse adultério nas escrituras relativo a Mateus 28, 19. Entendeu? Como diz aqui, ó. No ano 313 a.C., a Igreja Católica começou a batizar em nome da Trindade, tá vendo? Foi no ano 313 depois de Cristo. Tá vendo? A Igreja Católica começou a batizar em nome da Trindade, ou seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aproximadamente no ano 500 depois de Cristo também, o batismo em nome da Trindade se tornou universal. Mas foi somente em 538, pelo decreto de Justiniano, tá vendo?
um dos vasos do diabo, ministro das trevas, Justiniano, um dos papas, chamado Justiniano, que se tornou obrigatório às pessoas de todo o mundo a crerem na Santíssima Trindade Católica. Entendeu? Aí eles passaram a divulgar isso aí, a matar as pessoas, a perseguir as pessoas, a condenar na Inquisição. Vai ler história. Vai ler história, meu amigo católico. Vai ler história. A história da Inquisição está falando de que ali, meu amigo? Da perseguição católica. Para que as pessoas aceitassem por força, por violência. E a Escritura diz, não é por força nem por violência. Aceitasse a sua pregação, aceitasse a sua ideia. A sua ideia de Deus, a sua ideia de Evangelho. Vai ler Bíblia. Vai também para a própria história. Tem duas fontes verdadeiras aí, a Bíblia e a história, mostrando tudo isso aí. Você vê que hoje está sendo mostrado de forma, como eu já falei, universal, pelas televisões do mundo todo, a pedofilia. Entendeu? E não se toma providência disso aí. E se dá milhões de desculpas esfarrapadas. E as pessoas continuam ainda numa religião dizendo que é a verdade, quando estão abusando de crianças. Vai te converter, meu amigo. Tu quer ir para o inferno, vai te converter. Vai dar lugar a Deus. Não está vendo que a religião é do diabo, que a religião não salva, a religião só condena. Tu não está vendo que esses falsos profetas, esses falsos apóstolos, entendeu? Herdeiros da injustiça, herdeiros do inferno, só está te levando a isso também. Levanta-te de entre os mortos, renuncia o pecado, Cristo te esclarecerá. Certo? Pelo decreto de Justiniano, que se tornou obrigatório as pessoas de todo mundo a crerem na Santíssima Trindade, tá vendo? Com pena de serem aprisionadas, ó, e até levadas à morte, tá vendo? A Igreja Católica confirma esta mudança sobre o batismo no catecismo em inglês, tá aqui as provas. Não estou falando nada sem prova não. A história manteve as provas, porque Deus diz, não há nada em oculto que não seja revelado. Não há nada em oculto. A própria Bíblia fala dessas verdades todas e ainda, entendeu? Deus permitiu e fez com que as fontes históricas mantivessem a verdade também. Se quiser ser enganado, seja. Não é comigo não. Mas eu estou fazendo a minha parte. Em Cristo, tá vendo? A Bíblia nos diz que os cristãos eram batizados em Cristo. Isso está no catolicismo. Isso está no catecismo, como eu falei para vocês, essas provas todas, está no chamado catecismo bíblico, em inglês, Bible Catechism. Certo? Vamos falar mais, está nesse catecismo. A Bíblia nos diz, eles estão dizendo isso, os católicos, entendeu? Para cumprimento da palavra de Deus, que não há nada em oculto que não seja revelado, para a firmeza da verdade. A Bíblia nos diz que os cristãos eram batizados em Cristo. Isso está na página 6 desse catecismo. Eles pertencem a Cristo. Em Atos dos Apóstolos 2,38, eles ainda citam tudo isso aqui. Ó. Em Atos dos Apóstolos 2,36, 8,16, 10,48, 19,5, nos diz, batizando em nome de Jesus, pessoa. Uma melhor tradução seria, para o nome de Jesus, pessoa. Está no catecismo, estou lendo. Que estou lendo e vou continuar. Somente no quarto século, a fórmula em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo tornou-se uma prática. Quer dizer, se foi no quarto século, ou seja, 4 séculos, 400 anos depois dos apóstolos, está provado que não foi ato dos apóstolos. Como, lendo o ato dos apóstolos, você não encontra batismo repetindo Pai, Filho e Espírito Santo. Certo? Porque foi uma prática que passou, né, a ser praticada, foi um hábito que passou a ser praticado pela Igreja Católica no 4º século depois de Cristo, depois dos apóstolos. Então não foi ato dos apóstolos, repito, como lendo o livro dos apóstolos, e citado aqui no próprio catecismo bíblico, ou no próprio catecismo católico, onde ele cita as próprias passagens de Atos dos Apóstolos, certo? Os apóstolos só batizaram em nome de Jesus, conforme então Atos 2,36,
8,16, ou melhor, 2,38 especificamente, 8,16, 10,48, 19,5. Tá aqui as provas, certo? Eu não vou falar de todas, tem mais provas aqui, ó. Tem mais, mas eu não vou falar de todas, que eu já falei no último vídeo, né? Na última transmissão, mas quem quiser já falei. Eu já enviei a apostila aí no grupo. Vocês, irmãos, examinem-a de perto. Não sejam negligentes, pelo amor de Yeshua, não sejam negligentes. Examine-a de perto, viu? Para ter acesso e também para poder passar essas revelações aos contradizentes. Ter as provas contra os que contradizem a verdade. Examine-a de perto. Louvado seja Deus. Então, irmãos, por isso que eu mandei vocês, e deixe que eu assumo diante de Yeshua, eu mandei vocês riscar a parte B. Repetindo, ficará assim: portanto, ide, Mateus 28, 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as, certo? Ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deixa eu ver se eu acho aquela passagem onde é aqui, eu não lembro. Eu disse que ia falar para vocês que os apóstolos já batizavam, que as pessoas, até antes desse ato de Pedro, já batizavam as pessoas. Deixa eu ver aqui, se eu não estou enganado, será isso mesmo. Eu vi as passagens aqui do batismo. Se vocês acharem aí, me digam, né? Está em Atos, eu não sei, deixa eu ver se é... Deixa eu ver aqui em Atos 19, 5, o que é que diz aqui. Aliás, vamos até ler, né, todos esses versículos. Primeiro vamos para Atos, reforçando, que eu gosto de reforçar. Alguns dizem que eu sou, podem até pensar que eu sou papagaio, mas eu gosto de reforçar a verdade, porque eu gosto de fazer as coisas bem feitas. Eu gosto de ensinar bem ensinado, para ninguém depois dizer assim: ah, mas o irmão Cleidson não ensinou direito. Eu gosto de ensinar direito. Entendeu? A Escritura diz que na palavra do homem de Deus não deve haver contestação, não deve haver, não é que não haja contestação, não deve haver brecha para contestação. 2,38, a contestação existe, né? Porque o mal está para contestar o bem. Atos 2,38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Sim, foi só para aquele tempo? Ah, porque foi só para o tempo dos apóstolos. Depois, como a Igreja Católica passou a ser a representante de Deus, agora entendi, no 4º século então mudou o batismo. Vamos ver se foi? 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e aos que estão longe, a todos quanto Deus nosso Senhor chamar. Ah, pensei que foi... ou seja, era para todas as épocas, irmãos. Viu? Vamos agora para 8,16 de Atos. 8,16 de Atos, vamos ver como está escrito. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, que está falando não tinha descido ainda do Espírito Santo, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Né? Tá vendo? Mas diz, porque sobre nenhum deles tinha ainda sido batizados, mas somente eram batizados no nome do Senhor Jesus. Tá vendo? Vamos para 10,48. E mandou-lhes que fossem batizados em nome do Senhor. Vamos para 19,5. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor. Está vendo? E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, na verdade. Já está falando do Senhor Jesus. Certo? E aí? Né?
Cadê o ato de batismo repetindo Pai, Filho e Espírito Santo? Não tem. Né? O que na verdade, eu não achei a passagem aqui, mas acho que estou me lembrando mais ou menos onde é. Que acho que eu vou encontrar aqui. Onde é a passagem? Você também encontra aí, que diz que Jesus batizava mais do que João. Ainda que não era Jesus que batizava, acho que está no livro de João. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Deixa eu ver se eu faço uma pesquisa aqui para encontrar, que é o que eu quero argumentar. Deixa eu ver aqui. Jesus batizava. Vê se eu acho. Achei aqui. Deixa eu ver aqui em João 4:1. Deixa eu ver aqui. João 4:1. João 4:1 diz assim: E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus batizava, fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, tá vendo? Ou seja, os apóstolos já tinham bem antes de Atos, o ato de batizar as pessoas, já batizavam as pessoas, certo? Não é isso? Nas águas, os apóstolos já batizavam. Como era então que os apóstolos batizavam? Certo? No nome de Jesus. E onde é que eu provo isso aqui? Atos 19. Atos 19:5. Atos 19:5. Tinha pessoas aqui. Essas pessoas de Atos 19:5 eram pessoas que tinham sido batizadas conforme João 4:1. Quer ver? Vou provar para vocês que eram. Atos 19:5. Atos 19:5. E os que ouviram foram batizados. 4. Mas Paulo disse, certamente... Não, vamos ler o 19 completo. Sucedeu que enquanto... 19 completo. Sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? Eles disseram: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Presta atenção, vocês vão entender isso aí, vão entender. Já recebi a revelação. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados? Eles disseram: No batismo de João. Ah, não, aqui não tá esse aí. Aqui era no batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Vamos ver então se é em Atos. Vamos ver Atos 10, aqui que está escrito. Atos 10, 48. Se eu estiver errado, eu vou dizer que estou errado. Mas deixa eu ver se eu estou certo. Atos 10, 48. Atos 10, 48. Mandou que fosse... o 47. Respondeu Pedro: Pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Vamos para Atos 8,16. Os apóstolos, 14, eu vou ler 8,14.
Os apóstolos, pois... Peraí. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Aqui a prova, é isso aqui que eu queria. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Tá vendo? É isso aqui, ó. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Isso aqui é resultado da prática de João 4. Entendeu? De João 4. Está provando aqui o quê? Que as pessoas, discípulos, apóstolos e discípulos também que receberam, fora dos apóstolos também, porque outros discípulos, fora dos apóstolos, receberam também a autoridade de batizar. Certo? Olha o que diz aqui. João 4. João 4 diz o quê? 4:1. Quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas seus discípulos, tá vendo? Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Importa aqui, na verdade, é só o 1 e o 2. Quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas seus discípulos. Jesus não batizava nas águas. Quem batizava nas águas eram os apóstolos, amando de Jesus e em nome de Jesus. Mas Jesus mesmo não batizou ninguém nas águas. Está entendendo? Porque esse ato aí foi dado para os seus apóstolos. Tanto que ele mesmo falou isso. João o Batizador falou: eu vos batizo com água. João o Batizador era discípulo. Eu vos batizo com água. Então, o ato de batizar na água foi dado aos discípulos, porque a Jesus foi dado o ato de outro batismo. Tanto que João o Batizador falou que eu vos batizo com água, mas virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Então, o ato de batizar nas águas Jesus determinou para os discípulos, porque o ato deles seria o de batizar com o Espírito Santo. Certo? Então aqui você vê que tinha já pessoas, João 4, sendo batizadas em nome de Jesus. E onde é que está a prova? Aqui. Atos, voltamos para 16. 14. Apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Pedro chega lá em Samaria, Pedro e João, chega lá e encontra pessoas que já tinham sido batizadas no nome de Jesus, tá vendo? Mas que ainda não tinham recebido o Espírito Santo, porque nem sabia que o Espírito Santo, que foi uma promessa, que o batismo em nome de Jesus começou antes, já tinha começado antes do batismo com o Espírito Santo, já tinha começado antes. Era apenas o batismo nas águas, mas que não ainda era acompanhado pelo batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque, como Jesus disse, ele precisava voltar ao céu, não é isso? Para de lá, como está escrito, eu vou para o céu e vos enviarei a promessa do Pai. Para de lá ele começar de lá a batizar com o seu Espírito. Está entendendo agora o que aconteceu? Então, essa prática aqui de batismo em nome de Jesus, conforme João 4, se estendeu até esse tempo aqui de Atos. Se estendeu até esse tempo aqui de Atos. Depois eu posso, não vai importar, não vou. Eu podia fazer até uma cronologia aqui. Tem como fazer uma cronologia para saber quanto tempo levou isso aqui, mas não vou fazer isso aqui. Porque não importa. O que importa não é o tempo que passou para isso ocorrer. O que importa é o que ocorreu. Mas tem como fazer uma cronologia aqui. Então o que aconteceu? Já havia esse ato de batismo em nome de Jesus, mesmo ainda
entendeu? Por aqueles que não sabiam que o Espírito Santo, do que ocorreu lá no dia de Pentecostes, ou seja, de que o batismo do Espírito Santo já tinha começado também. Mas que até esse momento aqui, de João aqui, não existia o batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é o próprio Yeshua também, é o Espírito do próprio Yeshua que estava ali presente. Então não há necessidade de enviar o Espírito quando o Espírito está ali presente. Amém, irmãos? Por isso, quando ele diz, quando ele voltasse para o Pai, ele voltaria em Espírito. Voltarei para vós, como é que ele voltaria? Irei para o Pai, mas voltarei para vós, como é que ele voltaria? Voltaria em forma espiritual, voltaria como Espírito Santo. Né? Derramaria o seu Espírito. Passaria a habitar no homem em Espírito. Enquanto ele estava ali em pessoa, por isso que ele disse, eu tenho que voltar para o Pai. Eu tenho que voltar para o Pai. Por quê? Porque enquanto ali, de forma física, ele não poderia fazer o que ele ia fazer de forma espiritual. Né? Está no mundo todo ao mesmo tempo. Certo, irmão? Entendeu agora? Aí o que acontece, né? Pronto. Aí, essa prática do batismo de Jesus já existia antes de Atos. Os apóstolos já batizavam em nome de Jesus antes do que aconteceu em Atos. Então, quando Pedro chega em Atos 2,38, o que faremos, irmãos? Atos 2,38, vamos lá. Quando Pedro chega aqui, né, no dia que então se cumpre a promessa do Senhor de voltar em Espírito, de enviar o Espírito Santo e voltar em Espírito. Está entendendo? Quando se cumpre então no dia de Pentecostes, aqui Atos 2, conforme o 37 e o 38. E ouvindo eles isso, perguntaram em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos apóstolos, tá vendo? Perguntaram a Pedro e aos apóstolos, aqueles que já batizavam em nome de Jesus, tá vendo? Pedro não recebeu aquela revelação ali não. Eu até me peço perdão, eu peço perdão também, porque eu preguei que Pedro recebeu a revelação aqui, eu peço, certo? Porque eu ainda não tinha recebido também a revelação de que foi um adultério. Tá vendo que o que uma palavra errada induz você a pensar de forma errada? Então eu já preguei, peço perdão. Eu já preguei dizendo que foi no dia de Pentecostes ali que Pedro recebe a revelação de que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Jesus. Isso era uma mentira que eu pregava de forma inconsciente. Mas que não prejudicou a salvação de ninguém, porque de qualquer forma eu estava falando, assumindo, né, que o batismo era em nome de Jesus e sempre batizei em nome de Jesus. Então de qualquer forma não prejudicou ninguém. Mas era uma falta de revelação completa. Justamente porque eu não sabia antes que esse versículo de Mateus, está vendo o que acontece? Que esse versículo de Mateus tinha sido adulterado. Eu acreditava que realmente existia, que a tradução bíblica era fidedigna aos originais bíblicos. E não era. Houve uma adulteração em Mateus. Se eu já tivesse sabido, quando eu comecei a pregar o batismo de Jesus, porque também eu já recebi de outro essa mensagem, né? Onde eu estava congregando antes. Na verdade foi isso. É por isso que a gente não pode, irmãos, também ficar só no que nos diz. A gente tem que ir além. Porque o servo que faz só o que é mandado é um servo que inútil. Inútil. Porque todo servo faz o que é mandado. É um servo qualquer. Entendeu? O que faz o que é mandado é inútil, que é um servo qualquer. Está fazendo apenas a sua obrigação. Por isso que a gente não pode ficar no que nós apenas ouvimos. Temos que ir e ver se tem mais coisa a se ouvir, a se aprender. Quando eu deixei de ser um servo inútil, eu comecei a receber essas revelações. Certo? Então, acreditando que as escrituras, sem saber que havia adulteração, que havia erros, também erros até inconscientes de grafia, enfim, existem vários tipos de erros. Às vezes existem erros intencionais, e esse aqui foi intencional. Está aqui provado que foi intencional. A adulteração de Mateus 19, 28, 19 foi intencional, mas também existem erros inconscientes, né? De vírgulas, que às vezes faz você entender outras coisas. Existem erros inconscientes também. Certo?
porque estamos falando de homens, né? Nós somos seres humanos, nós somos falhos. Aí o que acontece? Se eu já tivesse sabido, recebido essa revelação, por exemplo, já tivesse riscado da minha Bíblia esse acréscimo de em nome do Pai e do Espírito Santo, então estaria lendo, quando eu comecei a batizar, eu estaria lendo o quê? Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as. Aí eu ia chegar batizando-as como? Eu ia chegar em Atos e ia ver que batizando-as no nome de Jesus. Vou complementar em Atos, tá vendo? Batizando-as no nome de Jesus. Então aí, voltando, os apóstolos, já era a prática dos apóstolos, irmão, na verdade, batizar em nome de Jesus. É por isso que quando chega no dia de Pentecostes, Pedro não recebe revelação nenhuma de que era batizando em Jesus. Pedro apenas diz o que era para fazer, que era aquilo que ele já fazia. Entende agora? Que era para batizar as pessoas no nome de Jesus. Foi isso. Porque o Espírito Santo, quando viesse, vos lembraria o que, irmãos? Diz assim, o Espírito Santo, quando vier, vos lembrará de tudo que eu ensinei e vos revelará as coisas futuras. Pedro aqui não lhe é revelado uma coisa futura, não é lhe dado uma nova revelação. É apenas lhe lembrado, entendendo? Porque ele já batizava em nome de Jesus, conforme João 4, ele já batizava em nome de Jesus. Então apenas ele só repete o que ele já sabia como ensinamento e prática que ele fazia. Certo? Está vendo a diferença agora da revelação completa? Está vendo se existe uma vírgula? A gente vai no lugar que existe uma vírgula mal colocada, a gente daí já começa a falar coisas que não é isso mesmo. Se existe uma palavra mal colocada, já começa a pensar coisas, tá vendo? É por isso que está escrito, irmãos. Tá vendo? Que é para fazer tudo conforme está escrito, porque se você, como eu já preguei várias vezes, se você sai daqui para ir para outro lugar, com 1 grau de diferença na direção do objetivo, você vai chegar lá com 100 graus, você nunca vai chegar nesse lugar. Porque 1 grau aqui, com 2 lá ali, com 3, com 4, com 5 e lá vai, você vai sempre desviar do caminho. É por isso, tá vendo? Tudo conforme está escrito. Tá vendo, irmãos? Para não perder a meada, o fio da meada, para não perder, tá vendo? Tem que ser sempre no grau certo, partir na direção correta, tá vendo? Né? Então, está aprovado aqui, Atos o quê? Conforme a prova está aqui em Atos 8, é Atos 8? 8,16, voltando a ler e concluindo. Diz assim, né? Porque sob nenhum deles tinham sido, Atos 8,16, nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados no nome de Jesus. Então tinha pessoas aqui, tá certo? Que já tinham sido batizados no nome de Jesus, mas mas não sabia do que aconteceu lá no dia de Pentecostes, não sabia que o Espírito Santo já tinha vindo, que a promessa de Jesus de enviar o Espírito Santo já tinha vindo, que Jesus já tinha voltado em espírito, não sabiam, mas continuavam batizando as pessoas, entendeu? Porque tinha aprendido no começo lá com Jesus e os apóstolos, continuavam batizando as pessoas no nome de Jesus, mas nem sabia desse Espírito Santo, tá vendo aí? Aí chega lá, Pedro então os rebatiza? Não, porque eles já tinham sido conforme mandamento, Deus não volta atrás, mandamento lá em João, eles já tinham sido batizados em quem? Em nome de Jesus, era uma prática, tá vendo? Está provando que era uma prática já, anteriormente Atos 2,38. Confere? Aí Pedro lá, como já era uma prática, batizar em nome de Jesus, e era mandamento de Jesus batizar em nome de Jesus, em nome dele, Pedro aí só vai para lá para impor a mão para eles receberem o Espírito Santo, não para rebatizá-los, mas para receber o Espírito Santo. E falar com eles, ó, o Espírito Santo já veio, recebam, e dá autoridade também para os que já estavam batizando, dá também autoridade a eles, para que também continuassem batizando nas águas em nome de Jesus, e impusessem também as mãos para as pessoas agora também receberem o Espírito Santo. Eles aí tinham agora o batismo completo, né? Homens batizando em nome de Jesus e Jesus batizando com o Espírito Santo. Batismo completo, que é em nome de Jesus, também para receber o Espírito Santo. Entendeu agora o que aconteceu aí? Louvado seja Yeshua. São 10h44, nós vamos dar uma pausa, entendeu? Para refrescar também, porque não adianta ficar massacrando, sem dar um tempo para
o cérebro, né? Como é que fala? Raciocinar, o cérebro discernir, certo? Então, daqui a pouco a gente volta. Amém, irmãos? Louvado seja Yeshua, amém? Aleluias. Irmãos, eu quero ler aqui, continuando, eu quero ler aqui em João, no livro de João, 4:25. Deixa eu ver aqui, peraí. João 16:13, perdão. João 16:13, eu quero ler aqui. João 16:13. Diz: quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de ouvir. Então, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, certo? Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Então, irmãos, estejamos seguros de que, como também está escrito, não há nada em oculto que não seja revelado, que se buscarmos a Deus, nunca seremos enganados. Não adianta o diabo tentar esconder a Bíblia, adulterar a Bíblia, não adianta. Não adianta, porque antes nós temos a palavra viva, que é o próprio Espírito de Cristo em nós. Temos a palavra viva, certo? E eu quero dizer a vocês, na verdade, que eu pedi até perdão sobre a questão de ter ensinado de que os apóstolos receberam a revelação do batismo em nome de Jesus no dia de Pentecostes. Mas foi por negligência minha, na verdade. Porque antes até de eu receber essa apostila aqui, ó, que pela graça de Deus eu sempre busquei muito a sua presença e ele sempre me deu revelações, sempre. E muitas revelações, porque o que é novo, na verdade, quando é uma coisa, o que é novo, a gente está acostumado, já vem, por exemplo, já vem de uma religião, eu também já fui religioso. Aí já vem de uma religião cheia de conhecimento da religião, pregando o que houve lá, entendeu? Por mais que a gente até dentro de uma religião tente ir além, examinando além do que o pastor fala, mas, no entanto, assim, de tanto a gente ouvir aquilo passa a fazer ecoar na nossa mente, fazer parte do nosso subconsciente. Por isso que o meio é importante, irmãos, está vendo? Sair dela, povo meu, para não ser participante das suas más obras, está vendo? Porque o homem, ele é um ser linguístico, então ele ouvindo muito aquilo, ele passa aquilo para ser verdade. É por isso que tem até um provérbio que diz, a mentira, muitas vezes contada repetidamente, ela passa a ser a verdade da pessoa, passa a ser uma verdade, mas pode ser uma mentira, mas passou a ser a realidade daquela pessoa, a verdade daquela pessoa, porque ela ouviu muito aquilo ali, certo? E praticou muito aquilo ali, entende agora? Então, por isso que o meio também é importante, né? O meio que você vive é importante. Então, sair dela, povo meu, para não ser participante das suas más obras. Deus sabe o que diz. Porque Deus fez o ser humano, conhece o ser humano. Então, muitas coisas que eu preguei errado, eu aprendi errado. Mas Deus diz na sua palavra, o Espírito Santo, quando vier, entendeu? Vos anunciará, né? Ele vos guiará em toda a verdade. Olhe, ele vos guiará em toda a verdade. Então, se a gente tem o Espírito Santo, a gente vai ser guiado em toda a verdade. Se tiver uma adulteração na Bíblia, ele vai nos mostrar. Se tiver uma vírgula fora do lugar, ele vai nos mostrar, porque ele nos guiará em toda a verdade, tá vendo? Então, antes até, na verdade, eu me lembrei, está até conversando com minha esposa depois aqui, ela até se lembrou dessa situação. Antes de essa apostila aqui, quando eu recebi essa apostila, quando eu fui fazer pesquisa
e conseguir essa apostila aqui. Essa apostila é muito velha, na verdade. Essa apostila deve ter o quê? Não tiver mais de 5 anos. Então, antes disso, eu já tinha recebido diretamente do Senhor a revelação de que, entendeu? Esse capítulo, esse versículo de Mateus tinha sido adulterado. Já tinha recebido essa revelação antes. Só que o novo, a gente entendeu? Só que eu vim da religião, na verdade, e aprendi lá que... Porque lá também não se sabia que tinha havido essa adulteração de Mateus. Então o pastor lá pregava dizendo que... Na verdade eu só repeti o que aprendi. O pastor lá pregava que no dia de Pentecostes, certo? O apóstolo recebeu a revelação. Foi no dia de Pentecostes que o apóstolo recebeu a revelação de que o batismo, de que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo era Jesus. Eu aprendi assim. Eu só repeti, então, na verdade, agora estou me lembrando. Só repeti o que eu aprendi. Entendeu? Não foi eu que, tipo assim, recebi essa revelação e passei, não. O que eu recebi diretamente do Senhor não foi isso. O que eu recebi diretamente do Senhor foi há muito tempo atrás, mas só que eu fui negligente, aí sim. Em vez de buscar mais confirmação do Senhor, eu continuei pregando o que aprendi na religião onde eu estava, de que no dia de Pentecostes, Pedro passa a batizar em nome de Jesus, porque recebeu a revelação ali. Mas, tudo bem, de qualquer forma, nem ele estava batizando errado, nem eu também estava batizando errado, porque ele batizava em nome de Jesus e eu também. Tudo bem, não tem prejuízo para ninguém nisso aí. Mas a questão é que o Espírito Santo, quando a gente dá lugar, ele nos guiará toda a verdade, não é só metade da verdade. E hoje, passei para vocês aqui toda a verdade sobre isso, de que a Igreja Católica, ela adulterou, o catolicismo adulterou, entendeu? Essa passagem bíblica. Então, não existe não existe em nenhum dos originais bíblicos esse acréscimo de Pai, Filho e Espírito Santo. Foi o catolicismo que adulterou no 4º século depois de Cristo. Está provado aqui, por essa apostila. Então, voltando a falar sobre isso, Deus já tinha me revelado, tanto que eu cheguei uma vez até a pregar, quando eu tinha uma congregação, eu tinha um templo, eu cheguei até a pregar sobre isso aí, mas aquilo, na hora que eu estava numa pregação, me veio isso e eu acabei falando. E depois fiquei pensando sobre isso aí, que eu fiquei atônito, que era novo aquilo ali. Poxa, e que prova eu tenho de que eles adulteraram? Eu só recebi na hora ali, o Espírito Santo me falou e eu passei. Entendeu? Não lembro muito bem como foi a circunstância, eu passei. Depois fiquei pensando assim, mas e que prova eu tenho de que isso é verdade? Não é coisa que eu estou agora querendo, eu estou me achando demais ser um homem de Deus. Já estou querendo ser o quê? Um super homem de Deus, um apóstolo, já estou querendo ser. Eu pensei assim, que a gente também tem que ter autocrítica. A gente não pode simplesmente se achar também o tal, porque só Jesus é quem é, certo? Então, eu aí fiquei em dúvida, entrei em parafuso com isso aí até um tempo, entendeu? Mas fui orando a Deus, e eu pensei, não, isso aqui deve ter sido realmente... Se eu recebi essa revelação, e o Senhor disse que me daria todas as revelações, que o Senhor, quando me chamou, Ele disse, eu te darei todas as respostas, me busca. Quando o Senhor me chamou no meu ministério, Ele me disse, me busque, porque eu vou te dar todas as respostas, Ele falou. Entendeu? Aí pronto, eu disse, mas o Senhor me disse, se eu buscasse Ele, Ele ia me dar todas as respostas, certo? Então isso aqui deve ser uma revelação. Aí comecei a pesquisar, e foi aí sim, depois disso aí, não foi antes disso, foi depois disso aí que eu cheguei a essa apostila. Aí achei as provas, eu fiquei maravilhado, disse, rapaz, Deus já tinha me revelado e aqui estão as provas. Aqui está as provas, foi assim que aconteceu. A história foi essa, entendeu? E a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, mas também prova de que realmente Deus me chamou para o que estou fazendo, e estou fazendo aquilo para que Deus me chamou. Tenho todas as provas para isso. E eu vou contando aos poucos como foi meu encontro com Deus. Porque Paulo teve um encontro com Deus. Pedro teve um encontro. Estou falando de homem, cada um de vocês tiveram uma experiência, um encontro com Deus. Mas eu estou falando na questão ministerial. Ministerial é diferente, certo? Um encontro pessoal. Um encontro pessoal, você se encontra, e outra coisa é Deus te chamar para o ministério, é diferente, certo? Né? Para um ministério, para estar na frente do seu povo, para receber suas revelações, ser um vaso que recebe revelações, ser um pastor, pronto, ser um apóstolo, ser um
ser um apóstolo, ser um profeta, apóstolo não, porque eu não acredito que existem mais apóstolos. Apóstolos já existiram, porque são fundamentos, mas eu acredito ainda que existem profetas, e profetas recebem revelações. Profetas, eu acredito ainda, profetas, pastores, evangelistas e doutores, ministerialmente se falando, eu ainda acredito. Agora, os apóstolos, na minha concepção, se eu estiver errado, Deus não vai me revelar, mas na minha concepção não existe mais apóstolos, como tem aí a religião apóstolo fulano. Quem é apóstolo fulano? Apóstolo é fundamento. Como é que pode existir apóstolo? Se apóstolo é fundamento, são colocadores do fundamento. Fundamento está escrito, Paulo diz, nós, falando dos apóstolos, já pomos o fundamento já foi posto. Agora cada um vê como constrói sobre ele. Então não existe mais apóstolo. Porque apóstolo é fundamento, são pedras fundamentais. Uma tradução mais espiritual, apóstolo significa pedras fundamentais. Pode haver mais apóstolos. Certo? Mas profeta é sim, porque um foi dado como apóstolos, e esses foram os 12. Entendeu? Inclusive 12 formando, é um número de Deus, já falei outras vezes, é um número de Deus que inclusive forma a nação de Israel, 12 tribos, entendeu? A cidade santa, 12 fundamentos, que é a cidade santa, né? Parece que tem 12 fundamentos também, enfim. Então 12 é um número de Deus, e apóstolo é um fundamento de Deus, é uma base de Deus, então apóstolos foram 12. Não tem mais apóstolo, quem disser que é apóstolo é mais um mentiroso, certo? E agora sim, um foi dado como apóstolo, já foi dado, outros como profetas, você já conhece a passagem de Efésios, profetas, pastores, evangelistas e doutores. Esses sim, esses 4 ainda são dados. Profetas, evangelistas, pastores e doutores. Esses 4 ainda são levantados. Certo, irmãos? Para o quê? A obra de Deus, para o aperfeiçoamento dos santos. É isso? Aleluias. E a obra de cada um prova o que ele é, né? O que ele traz, a obra de cada um prova o que ele é. Não sei se ninguém está dizendo que é isso ou que é aquilo. Entendendo? Porque a obra de cada um é que pelo fruto se conhece a árvore. Então o fruto de cada um prova o que ele é, né? Porque você vai ali ver uma manga empendurada num pé de árvore, você sabe lá o que? Tem um fruto chamado manga empendurado num pé de árvore, você sabe que aquele pé de árvore é o quê? Uma mangueira. Você vai na outra e encontra uma laranja empendurada nele, naturalmente empendurada, você sabe que ali é o quê? Uma laranjeira, enfim. Então pelo fruto se conhece a árvore. Se ninguém está dizendo o que é. Aleluias. Louvado seja o Todo-Poderoso. Irmão, vamos abrir agora a sessão para perguntas, né? Essa reunião hoje vai ser menor, porque inclusive esse assunto é profundo, irmãos. Orem sobre esse assunto, porque é profundo. Não é fácil receber isso aqui, e nem devais receber sem oração, sem confirmação a Deus, viu? Aleluia. Aí este outro assunto que eu ia falar aqui, eu até marquei aqui, eu vou deixar para domingo que vem. Mas agora vamos entrar na questão das perguntas, das dúvidas. Eu espero que vocês não tenham nenhuma, mas assim não vos incentivo a não tirá-las. Peço que se tiver, vocês as tirem, amém? E aí, se quiser fazer algum comentário também, certo, irmãos? Não fica naquela questão de querer logo sair da presença de Deus, tá entendendo? Tome toda a bênção, leve sua bênção completa, viu? Tem alguma dúvida aí? Deixa eu ver isso aqui. Aí, a net não está ajudando, né? Eu não sei se é a transmissão aqui, ou é aí também, não sei. Aqui também de vez em quando oscila. Mas de qualquer forma a gente vai ter o vídeo, né? Você pode assistir depois o vídeo, reassistir o vídeo. E brevemente a gente vai ter aqui uma internet melhor.
breve. Já está chegando aqui, eu já conversei com o provedor da internet. Ele disse que já está chegando a internet aqui mais veloz e mais estável, fibra ótica. Ele disse que breve chega aqui na minha rua. Já está na cidade aqui, breve chega na minha rua. Então isso tudo vai melhorar. Mas de qualquer forma a gente tem os vídeos que o irmão Israel, e continue cobrando o irmão Israel, que são muitos vídeos que já foram, criados aqui, foram muitos assuntos. Continuem cobrando o irmão Israel, entendeu? Para que vocês possam assisti-lo novamente e passar para aqueles a quem Deus indicar a vocês, porque não lancei também vossas pérolas aos porcos, certo? Aleluia. E aí, não tem nenhuma dúvida? Então, bom demais. Então, isso é indício que eu estou fazendo bem a minha parte, né? A honra e glória do Senhor. Deixa eu ver aqui a irmã Lane. Irmão Cledson, eu entendo dessa forma que o Senhor explica. Eu gosto quando o Senhor repete muito o assunto. Amém, irmão. Tem pessoas que não gostam não, mas é porque eu não, ninguém pense de si além do que é, né? Diz as Escrituras. E eu, para entender às vezes algum assunto, eu gosto de ler e reler. Porque inclusive até o conselho bíblico, examinai as Escrituras. Examinai. Examinar não é apenas ler uma vez e pronto. Examinar é meditar. Como diz também em outro lugar, medite nela de noite. Meditar. Meditar é examinar, estudar e reestudar. Então eu sei que quanto mais a gente repete um assunto, eu gosto de confirmar realmente, fica mais fácil você entender e fixar também na sua mente. Obrigado, irmão. Deus te abençoe. Eu também havia quem? Irmão Leandro. Irmão Leandro. Amém, irmã Nícia? Vocês estão todos aí com você, né? Eu também havia tido a revelação um tempo atrás sobre o catolicismo ter participado do assassinato de Jesus. Não de forma como catolicismo, meu irmão, entenda, mas participou como forma de império político, entendeu? Mas não como forma de catolicismo, porque o catolicismo, né, o Império Romano religioso passou a existir 300 anos depois de Cristo, entende? O que eu coloquei foi isso, 300 anos depois de Cristo, mas como base, mas como de forma política participou sim. Se juntou com os judeus religiosos, foram os religiosos que juntaram contra Jesus, e hoje não é diferente. São todos eles religiosos que se juntam. O espírito religioso não é o espírito de Cristo. Cristo não está na religião, não está em religiosidade. O espírito religioso é um espírito imitador de Cristo. É por isso que diz o quê? Sobe do abismo uma besta que tem 2 chifres parecido com o de cordeiro. É o espírito religioso. Entendeu? Parecido, então se parece, mas não é. Então é imitador de Cristo, mas não é o Espírito de Cristo, certo? Porque senão não teria outra forma de enganar as pessoas. O que é que mais engana uma pessoa relativa a um produto? É a imitação desse mesmo produto, certo? É a imitação. Quanto mais perfeita for essa imitação, certo? Mais perfeita for, mais fácil é ele enganar. Confere? A irmã Canice, graças a Deus, conseguiu assistir e não tem dúvida também, né? Pronto. O irmão Léo entendeu? Também. Pastor, hoje o Senhor deu na cara da minha esposa sobre o batismo. Não, eu só preguei a palavra, irmão, porque ao servo do Senhor não convém contender, mas ser manso para ensinar a todos, né?
Viu? Eu espero que a sua esposa abra o coração para Cristo, porque nós também um dia já fomos ignorantes, né? Já fomos também ignorantes um dia, já achamos que a verdade era mentira, já trocamos a verdade pela mentira também, um dia já fizemos isso. Mas continue orando pela sua esposa, aconselhando a ela, chamando ela para assistir, e certamente Deus vai abrir o coração dela, né? Não, ela vai abrir o coração para Deus, que depende, aí é a paz do homem. Eis que estou à porta e bato, é a paz do homem. Se alguém abrir, ela vai abrir o coração para Deus, e Deus vai fazer a mesma obra que está fazendo na tua vida, na vida dela, viu? Deus abençoe. Amém. Então, meus irmãos, tá certo? No próximo domingo, se Yeshua permitir, estaremos aqui novamente. Uma coisa eu sei, só falando sobre a questão do irmão Beto falou aí. Uma coisa eu sei, na cara do diabo a gente deu outra de novo, na do diabo, a gente deu outra de novo. Isso eu sei, viu? Amém. Amém. Deus abençoe, irmão. É porque está errado mesmo. A Bíblia, a verdade está aí. Tem que ir para a Bíblia, não é ficar com religiosidade, né? Tem que ir para a Bíblia. O que a Bíblia diz é a verdade. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Vamos deixar esse negócio de religião para lá. Vamos, se a gente quer ser salvo, seguir a Deus, seguir a Cristo. Amém? Então Deus abençoe a todos. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e bendizemos porque o Senhor não nos tem deixado enganado, Pai. O Senhor, conforme tua promessa, tem nos guiado a toda a verdade. E nós te agradecemos por isso. Pai, eu rogo por uma bênção especial para cada um dos ouvintes agora, meu Pai. Uma bênção de cura, uma bênção de libertação, uma bênção, Senhor, enfim, daquilo que cada um está necessitando, porque o Senhor sabe os anseios, Senhor, e a necessidade. Senhor, também, meu Pai, como o Senhor disse aos apóstolos, pedi para que a vossa alegria seja completa. Completa a alegria dos irmãos. Concedei também o desejo dos corações deles, Senhor, naquilo que vai completar suas alegrias, Senhor. Pai, nós te agradecemos por este dia, pelo alimento que tem nos dado sempre, pelo cuidado, os livramentos, pela força, pelo Teu Espírito Santo é nós que nos dá tudo isso. Te agradecemos por tudo e por todos. Continua abençoando os Teus servos e servas, guardando-os em Teu santo nome, Yeshua. Amém.